Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de redes complexas. Hoje nós vamos colocar a mão na massa, hoje nós vamos fazer uma prática referente aos conceitos que nós estudamos na última aula, tanto alguns conceitos de teoria dos grafos quanto a biblioteca NetworkX. E para a gente trabalhar, nós vamos utilizar dados da série televisiva Game of Thrones. Esses dados foram coletados por esse pessoal desse blog aqui, Network of Thrones, que se dedica, é um blog muito legal, eu recomendo fortemente. Esse pessoal ele trabalha com análise de redes sociais baseada nos livros e na série televisiva de Game of Thrones. E é bem interessante, aqui eles têm um portal com os dados, tanto os dados dos livros, que são esses primeiros aqui, quanto com os das séries. Então eu vou entrar aqui nos dados da série, é um repositório do GitHub, e esse repositório do GitHub, ele explica mais ou menos o que é os dados que estão coletados. Então o que acontece aqui? Essa rede social, esses arquivos aqui, eles são arquivos .csv, né, arquivos separados por vírgulas, onde ele contém, para cada diálogo entre dois personagens, certo? Cada diálogo entre dois personagens, eles vão anotando ali, ó, o personagem A conversou com o personagem B tantas vezes nessa temporada. Então aqui está falando, ó, o personagem A falou diretamente com o personagem B, depois falou sobre o personagem B. Então tudo isso aqui ele é contado como uma interação. O que acontece? Cada uma das vezes que um personagem fala do outro, ele incrementa a força dessa conexão, o peso dessa conexão. Então, logo, nós temos um grafo direcionado e ponderado. Então, eu tenho um dígrafo ponderado nessa modelagem que eles fizeram aqui. Então, vocês vão ver que existe um arquivo .csv para cada uma das temporadas, certo? Cada uma das temporadas ele tem os grafos aqui. Então ele tem o grafo dos vértices, ele tem um arquivo aqui dos vértices, que tem a listagem de todos os personagens, né? O nome do personagem. Eu, no geral, vou ignorar isso aqui, porque não é necessário. Quando eu for adicionando as arestas lá, ele automaticamente vai adicionando os vértices também, então não vou me preocupar com isso. E tem o arquivo aqui que é só das arestas, que tem a aresta origem, a aresta destino e o peso daquela aresta, que é a quantidade de interações que teve entre esses dois personagens. Aqui ele tem mais um campo que é a temporada, que eu vou ignorar. Então, para trabalhar hoje, nós vamos trabalhar só com esse arquivo aqui e só com as interações da primeira temporada de Game of Thrones, ok? E aí eu vou pegar o endereço desse arquivo aqui, é só clicar aqui em All, e você pode pegar esse endereço aqui, e esse aqui é o arquivo .csv. Tem a origem da aresta, o destino da aresta, o peso da aresta e a temporada, que nós vamos ignorar. Então eu vou pegar esse endereço aqui e vou levar aqui para o meu Google Colab, onde eu já importei a biblioteca NetworkX e outras bibliotecas que eu vou precisar. Por exemplo, eu vou precisar aqui do Pandas para poder trabalhar com um arquivo CSV, para importar aquele arquivo CSV, né? Então, como é que eu vou importar aqui, carregar os meus dados? Eu vou criar um data frame
chamando a biblioteca pandas e o método head_csv. Aí eu vou passar aquele endereço lá do arquivo que eu copiei, .csv, e ele vai carregar todo esse arquivo na memória para mim. Tá aí. Então, o vértice de origem, o vértice de destino e o peso de cada um dos vértices, e aqui tem a temporada que nós estamos lidando. Agora que eu tenho esse data frame aqui, eu quero converter esse data frame em um dígrafo, utilizando a biblioteca NetworkX. Eu vou criar o grafo, GOT, né, Game of Thrones, chamando a networkx.dígrafo, ok? Crio um dígrafo vazio. Agora o que eu vou fazer? Eu vou percorrer aquele data frame. Então, a forma mais simples de fazer isso é percorrer o índice do data frame. Então, para cada índice dentro do conjunto de índice lá do data frame, depois eu utilizo o valor do índice para localizar aqui e pegar aquela linha do data frame. E dentro da linha eu vou pegar qual que é o vértice, o nome do vértice de origem, o nome do vértice de destino e o peso. Pronto. Aí eu vou chamar o addEdge. Quando eu mando adicionar o edge, né, quando eu mando adicionar a aresta no NetworkX, se eu falar de uma aresta que não existe, o NetworkX automaticamente adiciona esse vértice lá no meu conjunto de vértices. Então eu não preciso me preocupar. Então basta eu adicionar as arestas, que automaticamente ele vai adicionando os vértices também. Então, com isso aqui, eu construí o meu grafo GOT. Vamos ver quantos vértices temos. Nós temos 126 vértices nesse grafo e 549 arestas. E a primeira coisa que nós vamos fazer, verificar se o meu grafo ele é um grafo conexo ou se ele tem alguma desconexão. Por quê? Como nós falamos lá no final da última aula, se o meu grafo ele não for conexo, então eu vou ter que gerar estatísticas para cada um dos componentes conexas desse grafo desconexo. Então, vamos ver aqui. Não, meu grafo ele é completamente conectado. Então, eu não preciso fazer análises separadas para cada componente do meu grafo. Ele é um único componente conexo. Agora, é óbvio, eu vou querer visualizar esse meu grafo lindo que veio lá de Game of Thrones. Então, tem várias formas. Uma coisa que eu gostaria de explorar também são os vários layouts de visualização empregados pelo NetworkX para plotar grafos. Então, eu vou começar aqui explorando o layout camada Quai. O camada Quai, então, quando eu falo de layouts de visualização, eu automaticamente estou falando da localização dos vértices do grafo. Então, olha essa visualização gerada aqui pelo camada Quai. Aqui vocês podem notar que os vértices mais centrais, aqueles que têm graus maiores, que eles são mais conectados com os outros graus, eles ficam no centro, e os vértices que tem graus menores, graus mais baixos, graus que são os vértices que a gente sabe que são os vértices periféricos, eles vão ficar mais para fora do núcleo. Ok? Então, esta é uma visualização que favorece a gente entender, a gente compreender visualmente quais são os vértices mais centrais de maior grau e os vértices mais periféricos de menor grau. Então, o que seria essa centralidade que eu estou falando no contexto da série? Obviamente, os personagens mais recorrentes, os personagens mais importantes, os protagonistas, né? Eles serão os personagens que estarão mais no centro, que terão mais interação com outros personagens. Aqueles personagens eventuais, aqueles personagens coadjuvantes, né? Eles vão estar sempre mais para fora
do grafo aí, desse plot. Esse layout do Kamada Kwai, ele é um tanto quanto parecido com o layout do Spring. Vamos mudar aqui do Kamada Kwai, né, para o Spring. Vai ver que a visualização ela é bem parecida. Aqui o Spring. O Spring ele é ainda mais agressivo, né? Porque aí quanto maior o grau dos vértices mais concentrados aqui, aí ele separa, né? Os subconjuntos que são, abre aspas, os cliques, não necessariamente que vão ser os cliques, né? Mas quanto mais agrupados os conjuntos de vértices, eles vão aparecer mais agrupados. E quanto mais isolados, mais distantes do centro. Então os vértices mais isolados eles ficam aqui mais distantes do centro e os vértices mais agrupados aqui e com os seus respectivos grupos, né, aqui nesse meio. O Spring, se você manda executar ele 2 vezes, ele vai gerar 2 layouts diferentes, mas que respeitam essas características que eu citei anteriormente. Então já é uma outra representação, mas mantendo aquela lógica da concentração dos vértices de maior grau aqui e dos vértices periféricos. Então, esse layout do Kamada, esse layout do Spring, eles têm basicamente a mesma lógica. Agora nós vamos falar de 2 layouts que eles simplesmente organizam os vértices em um círculo. Então esse aqui é o que vocês já conhecem, né? O circular, draw.circular, que ele vai ter o layout circular. Então tá aqui. Aqui os vértices eles não estão organizados segundo um critério de importância ou um critério de centralidade. Eles são organizados em um círculo e a vantagem desse layout é que nesse círculo a gente consegue visualizar bem as conexões. Aonde as conexões. Acaba que a informação anterior você vê que ela está concentrada em um número de vértices aqui. Então ele está ordenado aqui no sentido anti-horário, tal que aqui eu começo os vértices de maior grau e ele vai dando a volta, e à medida que eu vou andando aqui no sentido anti-horário, o grau dos vértices vai diminuindo até que os vértices de menor grau chegue e se encontre aqui com os vértices de maior grau. Então ele faz basicamente aqui uma ordenação topológica, né? Ele vai pegando pelas dependências dos mais conectados para os menos conectados. A visualização de Shell é muito parecida com essa, tem algumas pequenas diferenças, né? Era para ter tirado o with labels aqui. A do Shell, ela é basicamente parecida com a circular, com a diferença de que a gente muda a ordem, né? Ela passa a ser o grau passa a rodar no sentido horário, porém ele começa aqui em 180 graus, vamos colocar aqui, né? E vai andando até fechar em 180 graus de novo. Bom, tem outras aqui. A outra é a random, né? E aí a posição dos vértices fica disposta aleatoriamente. Random. Tá aqui a posição dos vértices. Então, todas as vezes que eu executar a random, ele vai dispor os vértices em posições aleatórias. Então, assim, não dá para ter muitos insights. Então, como é que a gente vai organizar nossas visualizações aqui? Essas 2 visualizações aqui, elas são os
vértices organizados pelo grau, ok? Vértices organizados não, os vértices clusterizados, agrupados, isso, agrupados pelo grau. Então isso aqui é interessante para ver os clusters, né? Os grupos do grafo. Então nós temos aí tanto o camada kawaii quanto o drawSpring. E eu tenho aqui os circulares que eles são bons para os vértices organizados em círculos, que é interessante para ver as arestas, e aí fica melhor de enxergar as arestas. E eu tenho o Draw Random, que assim, o Draw Random ele espalha o grafo aqui de forma meio que uniforme e você tem uma visão, mas não dá para tirar muitos insights disso. Por que eu falo insights, pessoal? A gente plota os gráficos para tentar visualizar e ter fazer uma inspeção visual nos gráficos e tirar algumas conclusões preliminares, né? Então, é bom sempre você plotar o gráfico sempre agrupado pelo grau, né, para você ver já as concentrações deles e onde é que tem os clusters, onde é que tem os agrupamentos, né, comunidades, quais são os vértices mais centrais, a quantidade de vértices centrais, a quantidade de vértices periféricos, se é uma rede centralizada, se é uma rede descentralizada, se é uma rede distribuída. E por outro lado, para a gente, os circulares e o shell, para a gente poder inspecionar as arestas, né? A quantidade, a distribuição das arestas. Aí é interessante nessa altura do campeonato a gente começar a pintar as arestas ou colocar as arestas com um volume diferente para a gente ver a questão da distribuição dos pesos, entender visualmente a distribuição dos pesos. Então isso que eu estou fazendo aqui embaixo, eu vou pegar lá do meu data frame, pegar dos pesos, qual que é o valor máximo, qual que é o valor mínimo. Eu vou tirar os labels disso aqui também, não me interessa por enquanto. E aí eu vou colorir as minhas arestas, né? Eu vou pegar o peso, a cor de cada aresta vai ser o peso normalizado, ou seja, o peso menos o valor mínimo dividido pela diferença entre o máximo e o mínimo. Então isso aqui vai dar um valor entre 0 e 1. E isso é bacana porque eu posso utilizar um mapa de cores, ou os famosos CMaps, né? CMap significa Color Map. Color Map, ele é um mapa que ele associa a cada valor aí no intervalo 0 e 1, por exemplo, um valor de uma cor. Aqui eu estou utilizando o mapa de cores de vermelhos. E ele vai aqui do branco, que é o valor 0, até o vermelho escuro, que é o valor 1, certo? Então aí, ó, automaticamente, quanto mais forte for a minha aresta, né, quanto maior for o peso dela até chegar no peso máximo, ela vai ser igual a 1. E quanto menor for o peso, mais ele vai tender para 0. Então vamos rodar esse meu mapa aqui. Aqui estão. Aqui o negócio é que às vezes não dá muito contraste, né? A gente acha que todas as arestas estão aqui branquinhas no nosso gráfico. Eu posso colocar aqui, por exemplo, blues. Aí ele vai trocar aqui, ao invés de vermelhos, ele vai colocar os azuis, blues. Tem um outro mapa de cores chamado jet, que ele vai do azul para o vermelho, e o branco são as que tem o valor médio. Então vou colocar o jet aqui para dar um contraste maior. Jet. É o mapa de cores. Jet.
aqui. Então você vai ver que o mapa das cores aqui, ela varia do azul, que seria o valor mínimo, vai passando por um amarelinho aqui até chegar no vermelho, que é o valor máximo. Então você vai ver que a maior parte das arestas aqui tem valores baixos. Os valores mais altos, eles estão escolhidos aqui atrás das outras arestas. Então você vai ver que nesse tipo de gráfico, por exemplo, nem é tão interessante assim a gente colocar cores muito agressivas. Vamos mudar aqui de Shell para o Spring. Aí a gente vai ver que tem algumas conexões, aqui dá para ver algumas conexões com os valores mais altos aqui, mas a maior parte das conexões, ela está aqui no espectro do azul, são conexões fracas. Vou fazer mudar de estratégia e agora eu vou, ao invés de colocar uma cor nas arestas, eu vou atribuir a largura da linha, certo? Então eu vou fazer o mesmo cálculo. É o peso menos o mínimo dividido pela diferença entre o máximo e o mínimo, mais um 0,3 aqui para ficar um pouquinho mais largo. Então vai ver, as arestas com pesos maiores, elas vão ser as linhas mais grossas. Aqui você vê que tem algumas linhas mais grossas, mas a maioria das linhas é um pouco fina. Aqui eu estou com o Spring, deixa eu colocar ele agora aqui no circular. Para que a gente possa analisar as arestas de forma mais limpa. Tá aqui. Então, a maior parte das arestas são arestas finas, são pesos baixos. As arestas mais grossas estão concentradas aqui. Poderíamos, é claro, fazer de forma mais agressiva. Multiplicar isso aqui, por exemplo, por 2. Multiplicar isso aqui por 2. Aí as arestas mais pesadas ficam realmente mais grossas e as outras vão ficar bem mais finas aqui. Você vai ver que as arestas de peso maior, né, estão também ligando os personagens de maior grau, né? Então, indicando aqui, obviamente, que os personagens mais importantes são aqueles que têm interações mais frequentes, com pesos maiores. À medida que o grau vai diminuindo aqui, também diminui a força e intensidade das interações, até que chegar nesses personagens aqui, que são personagens muito coadjuvantes, né? Então você vai dos personagens principais, dos protagonistas, andando até os coadjuvantes. Eu esqueci não precisa desse reds aqui, que eu não estou utilizando isso mais. Ok. Nem sei porque aquele red estava ali. Ok. Beleza, já passamos pela nossa etapa de inspeção visual, vimos assim, o comportamento, né? Então você vai ver que existe um pequeno número de personagens aqui com interações muito fortes e graus muito altos, e um monte de gente aqui com graus baixos, né? Com baixíssima interação entre os outros. Ok. Vamos passar agora para a análise numérica. A gente fez até agora foi uma inspeção visual. Agora nós vamos passar para olhar as estatísticas mesmo, olhar as distribuições de grau, de pesos, de força, de caminhos e ver como que essa informação visual que está aí se relaciona com as estatísticas do gráfico. Vamos lá. Primeiramente, obviamente, nós vamos trabalhar com as estatísticas de graus. Então, vou chamar o meu gráfico, .degree, ele, como nós já vimos, ele vai gerar a lista de todos os vértices e o grau de cada vértice, que é muito grande, são 126 vértices.
E aqui embaixo eu vou fazer o histograma. Eu vou fazer duas imagens. Eu vou fazer o histograma, o meu primeiro eixo de gráfico, que é esse daqui, e depois o box plot, né, que é o meu segundo eixo, que é o de baixo. O box plot, ele é uma simplificação, ele nos dá informações. É muito importante conhecer esse tipo de gráfico aqui, que é o gráfico de box plot. Vocês podem ver que em cima e embaixo nós temos a mesma informação. Nós temos a mesma informação, só que mostrada de formas diferentes. Então aqui eu tenho o histograma, né, um gráfico de barras, mostrando qual que é a frequência, a quantidade de vértices para aquele valor de grau, né? Então você vai ver que aqui o grau 1, por exemplo, você tem aqui aproximadamente 70 vértices que tem graus baixos, né? Dos 126, a maior parte deles tem graus baixos. Então aqui o box plot ele está nos mostrando isso sobre a perspectiva de quantis. Então aqui nós temos aqui teoricamente é o valor mínimo e o valor máximo, mas na verdade eles não são os valores mínimos e máximos. Ele é um intervalo de confiança de 99%, ok? Se for dependente de como ele é configurado, ele pode ser um intervalo de confiança de 95% ou de 99%, dependendo da distribuição. Nessa distribuição aqui, aparentemente ele é um intervalo de confiança de 99%. Então eu tenho esse início aqui é o valor mínimo do intervalo de confiança e esse aqui é o valor máximo do intervalo de confiança. Então 99% dos dados está nesta faixa aqui. Aqui começa essa caixinha, esse lado aqui é o primeiro quartil, né? Ou seja, ele até aqui tem 25% dos dados. Aqui, a linha do meio é a minha mediana. Aqui representa 50% dos dados. Aqui eu tenho o terceiro quartil, 75% dos dados. E aqui, entre esse espaço e aqui, eu tenho entre 75% e 99% dos dados. Daqui, tudo que está depois disso aqui, você vê que existem dados aqui. Tá vendo? Cada uma dessas bolinhas aqui representa que existem 1, 2, 3, 4, um bocado de vértices lá que estão fora desse intervalo de 99% dos dados. Então, isso é o que a gente chama dos outliers. Então, esses caras aqui são pontos muito fora da curva, o que a gente chama lá na ciência de dados. Na estatística e na ciência de dados, com uma distribuição de cauda longa. Esses caras que estão aqui na cauda, eles são as exceções das exceções, ok? Então, aqui eu tenho 99% da minha distribuição, aqui eu tenho o intervalo de 50% da minha distribuição, que vai do percentil 25 ou do primeiro quartil até o percentil 75 ou o terceiro quartil, e aqui eu tenho a mediana. Então, eu estou descrevendo esta distribuição de cima de uma forma diferente, mas aqui eu consigo localizar onde que está o valor mínimo, onde é que está o valor máximo desse intervalo de confiança de 99%, onde é que tem 25%, até um que já gastou 25%, onde é que está aqui a minha mediana, onde é que está 50% dos meus dados, aqui onde é que tem 75% dos meus dados, e por aí vai. Então, você vê que essa distribuição de graus aqui... desculpa, deixa eu só terminar aqui. Então, eu tenho esse eixo, esse gráfico aqui de cima, que eu estou mandando plotar aqui, né? Plotar o histograma. Plotar o histograma. E aí tem as configurações do histograma. E aqui tenho plotar o box plot, ou gráfico de caixa, né? E aí ele vai mostrar a distribuição sobre essas duas perspectivas. Vamos interpretar essa distribuição de graus. O que esse grafo está dizendo para nós? Deixa eu até aumentar o tamanho dele aqui. Vou colocar aqui ele de 7,4 para ficar melhor de ver.
Isso, ótimo. O que me diz essa distribuição de graus aqui? Essa distribuição de graus me diz que a maior parte do meu grafo ele é formado de vértices com graus baixos, com poucas conexões. Esse é um grafo muito pouco denso, ele é um grafo muito esparso, ok? Por outro lado, eu tenho nessa ponta aqui alguns vértices que têm um número extraordinário de conexões. Então, olha só, a maior parte dos vértices está concentrada com graus muito baixos, bem menor do que 10 aqui. Você tem praticamente 75% dos dados dos vértices tem graus menores do que 10. O restante que ficou aqui, até quando chega aqui nessa quantidade aqui, aproximadamente umas 10 pessoas aqui, tem graus aí na faixa dos 20. Né? Aquela pessoa está conectada com 20 outras, com 20 outras, aquele personagem está conectado com 20 outros personagens. A grande minoria dos vértices tem conexões absurdas, igual esse vértice aqui que está na casa das 60 conexões. Ele está conectado com 60 pessoas. Então, este cara aqui é o personagem principal, é o personagem central dessa rede. Esses caras aqui, eles são os personagens mais importantes. Eles são pontos fora da curva desse gráfico. São os caras que têm o maior número de conexões, estão conectados com muitas outras pessoas. Então esse cara aqui que está com 60%, ele está conectado com metade da rede, né? Ele tem 60 conexões, ok? Isso nos leva a ver, conforme nós vimos nos slides da aula passada, que ela tende levemente, não é estritamente, a ser uma topologia centralizada. Ela não é centralizada, ela é uma topologia, na verdade, descentralizada. Por quê? Porque você pode ver que existem outros nós aqui que também compartilham um número alto de conexões. Então eu tenho um núcleo central, certo? Que divide a conexão com o resto da rede, certo? Então, ela é uma topologia descentralizada. Se estivesse aqui um grupo com um número altíssimo de nós e tivesse um vazio aqui e tivesse esse cara aqui, ela seria uma topologia centralizada. Mas aqui você vê que, apesar de ser uma descida bem agressiva, mas há uma conexão aqui gradual de vértices que vão concentrando um maior número de conexões. Então, ela é uma arquitetura, ela é uma topologia descentralizada. O que mais que a gente pode ver? Isso aqui eu estou olhando o grafo como se ele não fosse direcionado. Então, a gente pode gerar também as distribuições de graus direcionadas, o in degree e o out degree, né? O grau das conexões entrando e o grau das conexões saindo. Então, um código muito parecido, sem muitas mudanças. Está aqui os meus 2 graus. Você pode ver que não diverge muito da distribuição, mas há uma diferença clara aqui entre os graus de entrada e os graus de saída. Você pode ver que essa distribuição de saída aqui, ela é um pouco mais suave, menos agressiva do que os dos graus de entrada. O que quer dizer? Tem muito mais gente falando de outras pessoas ou conversando com outras pessoas, enquanto outras pessoas simplesmente ouvem. Então você tem um número maior de pessoas que está lá passivamente recebendo informação e outras em um número maior de pessoas, mais democrático de pessoas falando. Então, obviamente, o grau médio, que é aquela continha que a gente já sabe, né, 2 vezes m dividido por n, né, é 8,7. Significa que na nossa rede, em média, cada vértice tem 8 conexões. Vamos comparar esse número aqui com a nossa distribuição.
Aqui, esse valor aqui não é o valor médio, ele é a mediana. A mediana e a média, elas só são iguais na distribuição normal, é aquela que faz um sino. Essa aqui não é uma distribuição normal, essa aqui é uma distribuição aproximadamente exponencial, né? Então, você vai ver que a mediana aqui está um pouco abaixo de 8 só, né? Não está muito longe de 8, mas indicando que a grande maioria da nossa rede aqui tem poucas conexões. Conexões locais ali, enquanto muito distante dos vértices que são mais conectados, que estão aqui na casa de 60, 40 conexões. Bom, vamos ver a distribuição dos pesos das arestas agora. Você vai ver que tirando a primeira linha aqui, o resto aqui é praticamente igual para todos, né? O que eu estou fazendo aqui é só escolhendo o que eu quero, quais dados eu quero mostrar. Aqui eu estou pegando lá o meu grafo GOTS, pegando a lista de arestas e selecionando que eu quero só o dado do peso de cada uma das arestas. Depois eu seleciono só esse peso e mando fazer o histograma e o box plot dele. Então, olha só aqui como é que eu coloquei aqui, que ficou bom, 7,4. Olha a distribuição dos pesos das arestas. A vasta maioria das arestas, quase 500, talvez mais conexões, tem um peso baixíssimo, indicando a frequência com que aqueles dois personagens interagiram. Muito baixo. Entenderam? Então, você tem um grande número de conexões pouco frequentes. Você tem muitas interações, mas elas, em sua vasta maioria, são pouquíssimo frequentes. À medida que a gente tem aqui um número pequeno, dá para contar nos dedos aqui, de interações que tem um peso muito grande, né? Você tem pesos aqui de 50, então a maior parte das interações aconteceram 200 vezes e por aí vai. E aqui desculpa, você tem a maior parte das interações que aconteceram 10 vezes no máximo. E aqui você tem um número muito pequeno de interações, você está vendo que elas estão bem separadas aqui. Algumas arestas, uma aresta tem aí na casa de 60, 65 interações, e algumas outras aqui tem 30 interações. Então, considerando esse daqui, os pesos mais altos aí da rede. Bom, então se a gente tinha essa distribuição de pesos, de graus aqui, perdão, e essa distribuição de pesos, como é que vai ficar a força, que é o peso ponderado? Então, para pegar o peso ponderado, a mesma coisa lá do degree, só que eu falo que eu quero ponderar ele por este campo lá. Então, eu gero as forças, né? A distribuição de forças está aqui, é muito parecido. Então, você tem um personagem que é muito forte, que ele não só tem muitas interações, como interações de grau de peso alto, e você tem uma grande maioria, então, de 126 personagens, de 126 vértices que a gente tem, 100 tem pouquíssima força. Aí você tem um núcleo central de coadjuvantes aqui, que eles têm poucas arestas com grau muito alto, ou uma quantidade boa de arestas com graus razoáveis. E você tem esse núcleo central aqui, que tem muitas interações e interações muito fortes. Então, tudo isso aqui, ele dá se você pegar a distribuição de força, deixa eu aumentar esse gráfico aqui também, 7,4.
Se você pegar a distribuição de força, a distribuição dos pesos das arestas, essa distribuição de força, a distribuição do peso das arestas e a distribuição de graus, tudo nos indica que ele é um grafo descentralizado. Tudo bem, ele é um grafo descentralizado, mas ele tem uns vértices ali no meio que são o grupo do qual tudo depende. Então, ele é um grafo completamente centralizado, não, porque aí teria que existir um único vértice do qual dependem todos os outros. E os gráficos aqui mostram que, na verdade, não há mais um conjunto de vértices aqui do qual toda a comunicação, todo o fluxo de informação dessa rede passa. Isso fica bem claro aqui em todos os vértices que existem, em todos os gráficos, que existem esse conjunto de vértices aqui, que ele não apenas tem um grau muito alto, né, que tem um grau muito alto enquanto número de conexões, mas que a força dessas conexões ela é muito grande também. Bom, vamos trabalhar agora com as métricas com as métricas baseadas em distâncias, né? Então vamos ver aí nesse caso aqui eu vou gerar para cada um dos vértices, eu vou gerar todos os caminhos possíveis para todos os outros vértices, e aí eu vou distribuir em média como é que são os valores desses caminhos, né? Então, isso também nos dá uma noção interessante sobre o gráfico. O que nos diz a distribuição de distâncias? A distribuição de distâncias, ela nos diz qual que é a dificuldade de conexão entre os personagens, o quão os personagens estão afastados. Então, lembrando que Game of Thrones se passa em uma sociedade fantasiosa, mas de inspiração medieval, onde você tinha uma organização hierárquica, né, da nobreza, do clero e por aí, de serviçais e por aí vai. Então, essa estrutura hierárquica, que já ficou de certa forma bem clara lá nas distribuições que nós já vimos, ela volta a transparecer aqui. Então, você tem um conjunto de distâncias curtas. Por que essas distâncias são curtas? Porque você tem uma quantidade muito grande de distâncias curtas. Nós já estudamos isso na aula anterior também, quando a gente falou dos grafos descentralizados. Então, você tem, quanto mais o grafo tende para ser centralizado, mais a distribuição de distância ela fica pequena. Porque como você tem um grau ali que intermedia todos os outros, a distância entre um vértice e qualquer outro vértice da rede é pequena, certo? Então, quando você tem esses vértices no meio da rede que intermediam, né, que ele tem um grau muito alto, porque ele conecta muitas pessoas, aí a tendência é a distribuição de distâncias ficar pequena. Por outro lado, quando você tem um grafo muito distribuído, aí você tem muitos vértices, mas todos os vértices têm um grau pequeno, eles só se conectam com seus vizinhos imediatos ali. E aí a distribuição de distâncias de quem está numa ponta do grafo para quem está na outra ponta do grafo, ela fica muito grande. Você vai ver aqui que existem distâncias, não posso dizer que são distâncias grandes, você vai ver que a distância máxima aí é 6. A distância 6, num grafo que tem 126 personagens, não chega a ser uma distância, mas seria assim, personagens me faltou o nome aqui agora, que não são os protagonistas, são os coadjuvantes
e coadjuvantes muito separados, assim, em contextos muito distantes, assim, de certa forma que esses personagens para os quais há uma distância de tamanho 6 aí, eles são muito irrelevantes ou eles são irrelevantes na narrativa, ou eles são, por exemplo, serviçais de casas lá que são inimigas. Então o cara é serviçal dessa casa aqui, e aí o outro é serviçal de uma outra casa que é inimiga da anterior, então ele, realmente a distância entre eles é muito grande. No mais, olha aqui, a maior parte dos personagens, eles estão próximos, entre 2 e 3 pessoas entre eles. Você vai pegar um núcleo aqui de 50%, está entre a distância está entre 2 ou 3 pessoas. Ou seja, você conhece, o personagem conhece alguém que conhece a outra pessoa, ou conhece alguém que conhece outra pessoa. Essa é a distância de intermediação entre elas. Ok? Então as distâncias são curtas, são pequenas, típica de um grafo descentralizado. Só para reiterar, se tivéssemos aqui um grafo completamente distribuído, então essa distribuição de distância seria muito mais uniforme, certo? Ela seria, basicamente teria, na verdade não seria uniforme, ela também seria uma distribuição aproximadamente normal, né? Um sino, mas o valor das maiores distâncias seria muito maior. Você poderia ter distância 14 e 15 por aí, ok? Bom, em cima dessas distâncias, a gente pode trabalhar aqui agora com o conceito das excentricidades. Eu posso chamar lá o network X eccentricity, né? Eu converto o meu grafo para um grafo não direcionado, porque eu não consigo calcular a excentricidade em grafos direcionados, só em grafos não direcionados. Então, eu converto aqui chamando to undirected. Eu converto o meu grafo direcionado em um grafo não direcionado. Aí, eu passo esse grafo não direcionado para pegar a excentricidade de cada um dos vértices. Lembrando que a excentricidade é a maior distância daquele vértice para qualquer outro vértice no grafo. Ok? Então, aqui eu tenho a distribuição das excentricidades, que vai estar relacionada com essa distribuição que nós acabamos de ver. Vou colocar aqui 7,4, perdão. Então, olha só a distribuição das excentricidades. As maiores distâncias, nós já vimos que é a distância 6, né? Tem um grafo, praticamente, pouquíssimos grafos aqui com a distância 6, que a maior distância dele para qualquer outra é 6. Então, esse é o grafo bem afastado, bem na periferia. E nós temos aqui, do lado oposto, as pessoas que são socialmente bem colocadas no centro. Então, elas têm muitas conexões. Então, para qualquer outra pessoa nessa rede, o máximo de intermediações que ela vai ter vai ser 3. Olha só. A maior parte da nossa rede, você vai pegar 50% da nossa rede, está entre 4 e 5, né, conexões. Aqui. Então, você não tem conexões de tamanho 2, ou seja, não tem ninguém que consiga conversar com qualquer outra pessoa na nossa rede apenas com um intermediário. Ele vai ter pelo menos 2 intermediários no meio, e não tem ninguém que conversa com todo mundo. Então, essa daqui também é uma das características que mostra a descentralização da nossa rede. Se ela fosse uma rede centralizada, nós teríamos aqui um grafo, pelo menos, com distância 1, né? Que ele está conectado com todo mundo. E a gente teria, as distâncias seriam no máximo 2, né? Porque através desse grafo, desse vértice de grau 1 aqui, a maioria dos vértices se comunicariam com os demais. Então, aqui eu tenho alguns vértices centrais que tem graus, são bem conectados, que tem um grau alto e conseguem intermediar. Você tem os que estão entre
a periferia e o centro, que são esses de grau 4 e 5, e você tem o vértice mais periférico aqui. Então, em cima dessa distribuição, nós já podemos chegar àquelas métricas sobre o grafo. Primeiro, qual que é o raio do meu grafo? Ou seja, a menor excentricidade é 3. As pessoas, o núcleo de pessoas ali que tem mais conexão com todo mundo, ela consegue conversar com qualquer pessoa passando por 3 intermediários. Né? Passando por 2 intermediários, perdão. E o diâmetro, que são as pessoas mais mal relacionadas dentro dessa rede, que aí elas têm um número muito grande de intermediários até elas chegar na outra ponta da rede. Com isso, eu gero o meu grupo, o meu conjunto de centro, né, que são os personagens que são os mais importantes, porque eles são aquele grupo cuja excentricidade é igual ao raio, aqueles que estão mais bem colocados no centro da nossa rede social aqui, que são Ned Stark, Robert Stark, Catelyn e Aerys, né? Que realmente eram os personagens mais importantes da primeira temporada. Aí você tem a periferia, que são aqueles personagens que têm a excentricidade igual ao diâmetro, aqueles que são mais distantes, mais socialmente deslocados. E eu vou confessar que eu não me lembro desses personagens aqui. São personagens que realmente são muito raros na primeira temporada. Assim, deve ter uma aparição rápida e como conversou com alguém e ele deixou para aparecer mais nas temporadas seguintes. Isso posto, pessoal, a gente já está acabando. Eu vou investigar aqui a densidade do meu grafo, comparando esse grafo com o grafo completo, né? Você vai ver que esse grafo do Game of Thrones da primeira temporada, ele é um grafo muito esparso, 0.03. Ele é muito esparso, a maior parte dos vértices tem poucas conexões, não está conectado com a maior parte dos outros vértices, né? Eles estão isolados com poucas conexões. Bem esparso mesmo. Aí você vê mais uma vez a característica da descentralização dessa rede. Volta lá, você tem vértices com graus altíssimos, com força muito grande, mas a realidade da rede como um toda é que ela é muito pouco conectada, ela é uma rede muito esparsa. Os vértices têm poucas conexões uns com os outros. Para fechar, a gente vai ver os cliques. Só para relembrar vocês, o clique é um subgrafo completo dentro do grafo maior. Então, o que o clique aqui quer dizer para a gente? Pequenas comunidades, né? Pequenos grupos de pessoas que cada um está conectado uns com os outros e que trocam informações uns com os outros. Então, você vai ver que existem vários cliques de muitos tamanhos, mas obviamente os cliques que nos interessam são os cliques de tamanho maior, né? Então você vai ver aqui que nós temos essa comunidade aqui, que é a comunidade lá dos Khal Drogo, né? Esqueci o nome desse pessoal aqui. Que aí todo mundo tem contato com todo mundo. Você tem, que é uma comunidade razoavelmente grande. Você tem uma série de outras comunidades aqui de tamanho razoável. Então você tem aqui Ned Stark, Oren, Cersei, Joffrey, que isso aqui é o núcleo lá da realeza lá do centro da série, esse pessoal aqui. Aí, outra aqui grande também. E aí, mesmo com personagens muito próximos, você vai ver que é possível gerar subcomunidades, né? Às vezes tem alguém aqui que não conversa um com o outro, né? O Pycelle não aparece nesse daqui, não aparece no de baixo, e ainda assim eles têm o Ned, Oren, Cersei, Joffrey, Arya, Sansa, e daqui pra frente muda, né?
se você pegar esses 3 clusters de pessoas aqui, que tem até mais gente aqui, você vai ver que existem muitos cliques sobrepostos, muitas comunidades sobrepostas de pessoas que se comunicam. Então, obviamente, nós estamos interessados aqui nos maiores cliques, né, nas maiores subcomunidades aqui de pessoas conectadas que vão dizer os núcleos dramáticos, né, os cores dramáticos de cada núcleo da série. Você vai ver que aqui você tem um núcleo em que sempre aparece o Ned, o Robert, a Cecil, o Joffrey, né? E eles vão repetir em muitos lugares aqui. E aí eu queria achar, obviamente, o maior clique desse daqui. E, obviamente, a gente pode combinar as métricas, pegar o maior clique com os vértices de maior grau ou de maior força, e vai combinando isso aí. Eu vou dizer que aquilo ali é uma comunidade muito importante, um núcleo muito importante dentro da narrativa. Então, gente, longe da gente querer esgotar a análise de grafos, isso aqui a gente não dispõe ainda de ferramentas matemáticas, de conhecimentos, para poder fazer a análise completa desse grafo, analisar as centralidades e outras coisas. Mas com as ferramentas que a gente já viu, que são as mais básicas possíveis, a gente já consegue traçar um panorama daquilo que está acontecendo dentro daquela rede, de explicar a rede, não olhando só para o gráfico da rede, mas tentando entender ela a partir das distribuições de graus, das distribuições das estatísticas, das distâncias, da excentricidade, por aí vai, e entender qual que é a dinâmica do gráfico. Nas nossas próximas aulas, nós vamos estudar outras estatísticas, outras métricas para extrair dentro do gráfico quais são os vértices mais importantes sob diferentes perspectivas, quais são as conexões mais importantes, as arestas mais importantes e também outras formas de classificar e de qualificar o nosso gráfico, e sempre trabalhando de forma aplicada com dados de algum contexto conhecido, praticamente de filmes, de séries, de outras brincadeirinhas que a gente vai fazer. Aproveitando, eu vou pedir para vocês deixar um exercício para vocês trabalharem com algumas séries de filmes, ou com alguns dados de filmes ou de séries, sei lá, Harry Potter, enfim, Senhor dos Anéis e por aí vai. Para a gente fazer essas análises, tentar repetir essas análises e entender e se acostumar com as métricas, com o significado dessas distribuições. E é muito interessante a gente fazer isso em contextos que a gente conhece. Então, quando você pega um filme, uma série desse, que você conhece a dinâmica, você conhece a narrativa, você olha a rede e você olha as métricas da rede e você consegue interpretar, porque você já conhece o contexto. Isso é mais importante porque mais para frente nós vamos analisar séries, a gente vai analisar dados dos quais a gente não conhece o contexto e a gente vai precisar interpretar o que está acontecendo ali a partir das estatísticas do gráfico. Ok? Então, um abraço e até nossa próxima aula.